Olá! Será apresentado um trabalho interdisciplinar de ciências humanas, nas quais as disciplinas são Filosofia e Sociologia. Será apresentado pelas alunas Gabriele Boeira e Laura Conaco, da turma 301. Como a gente sabe, Platão ele foi um filósofo político do mundo ideal, né? Foi ele que concebeu nos filósofos a sapiência do conhecimento e da justiça, justamente para promover o bem-estar dentro da polis, né? Então, a justiça para o Platão é um tema central do diálogo da República, né? Que viria do plano ideal. E ele dizia que os sábios teriam o privilégio de conhecê-lo, apenas os sábios. E essas pessoas que deveriam assumir o poder da cidade, distribuindo justiça e elaborando leis dentro do que entendem como um bem comum. O que é a lei para Aristóteles? De maneira diferente, Aristóteles percebeu que a justiça era algo presente na ordem natural das coisas, visto que a natureza tem uma finalidade, que é a justiça, mas que só se efetivaria na prática social. Assim, na política que, pondo em prática suas filosofias da justiça, Aristóteles procurou descobrir quais poderiam ser as melhores constituições, adaptadas à essência do homem e às condições variáveis da vida social. E é na retórica, um tratado de arte oratória, que Aristóteles dá um amplo espaço para a ecologia judiciária, que estuda os argumentos que os advogados podem fazer uso. Thomas Hobbes foi um filósofo político da modernidade. Ele traz os temas de justiça e direito numa posição mais moderna. Um dos contratualistas, junto de Locke, Russell, Hobbes pensou o estado de sociedade, né? Isso era o fruto de um contrato entre indivíduos antes dentro de um estado de natureza. Na condição original, o caos e a guerra de todos contra todos era provocada por seres egoístas já de natureza, onde o direito já estava em cada um. E isso já permitia, tipo, as suas satisfações pessoais. E daí faria com que cada homem seria o lobo de outro homem. Para Hobbes, não faria sentido, nas condições naturais, se falar em justiça, porque todos possuíam uma igualdade de direito, né? Só no estado de sociedade, o responsável pela garantia de segurança e da paz é os que surgem leis. E então passa a fazer sentido a incorporação de uma justiça, que é marcada pela regra do pacto. Esse pacto inclui um poder que obriga a todos o seu cumprimento. Então, a partir deste poder, cada indivíduo recebe o que é seu, algo até parecido com a proposta do Aristóteles. Mas para Hobbes, as leis sociais surgem junto da propriedade e de outros direitos também. Diferença entre norma e lei. O que é norma? Norma é uma conduta que se espera ou exige do cidadão. Alguns exemplos podem ser jurídica, moral, técnica, entre várias outras. A norma que mais ouvimos falar é a norma jurídica, na qual apresenta variações de classificações, como, por exemplo, primárias, secundárias, gerais, individualizadas, fundamentais, derivadas, legisladas, jurisprudenciais, nacionais, internacionais, locais, entre vários outros. O que é a lei? A lei consiste em uma forma de manifestação da norma elaborada pelo Poder Legislativo do Estado. Qual a diferença? Podemos ressaltar como diferença a forma que são postos e disponíveis para a sociedade. A lei possui formato explícito quando ordena algo, enquanto a norma está implícita, pois necessita de uma interpretação de texto para compreender o que se exige ou espera do cidadão. Ou seja, a lei é implantada tendo um plano de fundo das normas. Por isso que escutamos muito o seguinte dizer: lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei. Regras sobre a elaboração de leis e outras normas. No Brasil, a elaboração e a redação das leis e normas jurídicas em geral devem seguir certas regras, contidas na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998. O conjunto de regras para a elaboração das normas jurídicas se chama técnica legislativa. Infelizmente, nem sempre seguidas pelos nossos legislatários.
Partes principais de leis e outras normas. Leis e outras normas são identificados por sua espécie, por uma numeração e pela data. Por exemplo, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Essa é a lei das licitações e contratos administrativos. Em seguida, uma porção chamada emenda, que é o resumo da matéria tratada na lei. No exemplo da Lei 8.666, a emenda diz: regulamentada no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos administrativos pública e de outras previdências. Nas leis mais extensas, as normas podem ser divididas em artigos, denominado partes, livros, títulos, capítulos, seções e subseções. Exemplo de lei que adota essa divisão é o Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. As normas são disputadas em artigos. Geralmente se indica pela abreviatura ART, que significa artigo. Artigos podem adotar divisões em parágrafos, incisos, alineares quando necessário. Às vezes, o uso do termo caput em exemplos jurídicos. Isso significa cabeça em latim. O caput indica a parte principal de um artigo para diferenciar dos parágrafos, incisos e linhas. Parágrafos, incisos e linhas servem para tratar aspectos específicos de um artigo em um texto normativo. Quando o artigo possui apenas um parágrafo, é indicado como um parágrafo único. Quando possui um parágrafo, este numeração ordinal vem um símbolo, que isso significa parágrafo. Exemplo, parágrafo 1º, parágrafo 2º, etc. Incisos de artigos são enumerados com algarismos romanos. Inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, entre vários outros. Alíneas de artigos são identificadas por letras minúsculas, às vezes em itálico. Alíneas A, alíneas B, alíneas C, entre vários outros. Dessa forma, como por exemplo a indicação do artigo 2, parágrafo 1º, 3º B. Indica artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha B. Duas questões de linguagem. Uma delas é o uso da palavra lei com a inicial em minúsculo. Quando a gente fala em lei sem identificá-la, a gente usa a inicial dela em minúscula. Por exemplo, de acordo com a lei em vigor, é crime a troca de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. O uso da palavra lei com a inicial em maiúsculo. Quando a gente identifica a lei, costuma-se usar a inicial em maiúsculo. Por exemplo, o novo Código de Processo Civil é a Lei 13.105/2015 e entra em vigor em 17 de março de 2016, conforme seu artigo 1045. Linguagem técnica para parágrafo. Quando a gente precisa identificar um parágrafo, a gente costuma se usar aquele símbolo ali que parece um S, né? Usa esse símbolo para substituir a palavra parágrafo. Por exemplo, segundo o artigo 12, parágrafo 3 da Constituição da República, apenas brasileiros nato pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E quando o parágrafo não é identificado, pode-se usar a palavra parágrafo mesmo, como, por exemplo, o artigo 14 e seus parágrafos contém as principais normas sobre direitos políticos da Constituição da República. Numeração de artigos e parágrafos. Utiliza-se a numeração ordial do primeiro ao nono. Por exemplo, artigo 1, artigo 8, parágrafo 3, parágrafo 9. E também cardial, daí em diante. Por exemplo, artigo 10, artigo 38, parágrafo 12. Né? Essa regra ela está prevista no artigo 10, primeiro, da Lei Complementar 95/1998. Para que serve todas as regras do mundo? Você já imaginou um mundo sem regras? Então, na pré-história, quando os homens começaram a cultivar as suas comidas, foi visto que dava muita confusão diariamente, e com o passar do tempo foi criado regras de convívio, ou seja, regras que todos os seres humanos deveriam seguir.
foi quando falaram que o homem teria 3 direitos naturais, como a da liberdade, a da propriedade e a de vida. Ou seja, a lei surge, então, com a finalidade de impedir que sejam realizadas injustiças. A legislação, desse modo, tem como principal função de garantir a liberdade da propriedade dos indivíduos. Dessa forma, as leis fazem as pessoas manterem um padrão. Caso você descumpra alguma lei, você será punido. Vale ressaltar que nem todos os lugares do mundo existem a mesma lei. Como, por exemplo, no Brasil, o aborto não é legalizado. Se você abortar, você é preso. Já na Inglaterra, este procedimento é legal. Que as leis têm que ser cumpridas pelas pessoas. Vamos de um exemplo para melhor entender. Supondo que você mora em um prédio e neste prédio tem as leis do condomínio, né? E uma dessas leis é que é proibido fazer barulho depois das 10 da noite. Mas o morador, ele resolve dar uma festa e deixar o som ligado até de madrugada. Aí o que acontece? Os vizinhos não vão conseguir dormir, ou até conseguem dormir, mas não tão bem. Podem acabar chegando atrasados no trabalho, na escola. E daí isso tudo acontece por causa de uma pessoa que acabou não cumprindo a lei do silêncio do prédio. E vários moradores acabaram se prejudicando. Isso é justo? Existem vários tipos de lei. Além da Constituição, que é a maior lei do país, temos as leis nacionais ou as federais, que são aprovadas pelo Congresso Nacional e confirmadas pelo Presidente da República. As leis estaduais, feitas pelas assembleias legislativas de cada estado e confirmadas pelos governadores. As leis municipais, criadas pelas câmaras de vereadores e ratificadas pelos prefeitos. As leis distritais, criadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e sancionadas pelo governador do Distrito Federal. Tipos de lei. Lei ordinária. Como o nome já diz, a lei ordinária é o tipo de norma mais comum apresentado e discutido no processo legislativo. Essas leis geralmente contêm normas gerais e abstratas, ou seja, abrangem toda a população. As leis ordinárias são aprovadas nas duas casas legislativas por maioria simples. Depois devem passar pelo presidente para decidir se veta ou sanciona a lei. Para entender melhor o que é isso, vamos usar um exemplo do Senado. Digamos que certo dia, dos 81 senadores brasileiros, apenas 60 estão presentes. Para que aquele dia o projeto de lei ordinária seja aprovado pelos senadores, basta que 31 dos senadores votem a favor desse projeto. Lei complementar. Esse tipo de lei surge por exigência da Constituição, onde a Constituição disser que alguma da lei específica irá regulamentar a matéria em questão, é necessário criar um projeto de lei complementar. Os projetos de lei complementares são aprovados pela maioria absoluta, retomando o exemplo do Senado. A aprovação de uma lei complementar nessa casa legislativa só acontecerá se alcançará 41 dos votos favoráveis, que é a maioria absoluta dos 81 dos senadores. Portanto, mesmo que naquele dia apenas 60 senadores vierem ao trabalho, ainda assim terá que ser 41 deles terá que aprovar a favor da lei complementar, tornando a sua aprovação um pouco mais difícil. Medidas provisórias. Essas medidas são elaboradas exclusivamente pelo presidente da República, em caso de relevância e urgência. O diferencial desse tipo de norma é que ela tem a força da lei e entra em vigor imediatamente, mesmo antes de ser colocado em votação na Câmara ou no Senado. Emendas à Constituição. As emendas constitucionais são originadas pelas famosas propostas de emendas constitucionais, ou simplesmente PEC. São mais um tipo de específico de norma a ser votado pela Câmara e pelo Senado. É através das PCs que se pode mudar a Constituição brasileira. A Constituição é a base ornamentalmente jurídica brasileira, garantindo a todos os brasileiros uma série de direitos fundamentais, além de uma organização própria estruturada no Estado brasileiro. Assim, as PCs recebem um tratamento diferenciado em relação aos outros tipos de projeto. Os decretos legislativos envolvem sempre matérias e cujas decisão quando depende somente do Congresso Nacional, que é a união da Câmara
e do Senado. Resoluções. As resoluções são as normas de interesse interno de cada casa do Congresso, ou seja, tratam de matérias de competências exclusiva da Câmara ou do Senado Federal. O nascimento das leis e quem pode criá-las. A gente sabe que temos os três poderes, um deles é o poder legislativo, que é o poder primeiramente responsável pela criação das leis, né? Em nível federal, isso significa que os deputados, senadores e as comissões de Câmara e do Senado têm a capacidade de fazer novos projetos de leis, apresentá-los para os seus colegas e colocá-los em discussão à votação. O Poder Executivo cuida da administração do governo, nas atividades do dia a dia, né? O Poder Judiciário é o poder com a prerrogativa de julgar e punir. Mas essa atividade ela também às vezes é exercida pelo Poder Legislativo.